na Sentinela de 15 de junho de 1963, voltou-se à explicação correta de Russell, da sujeição relativa às autoridades superiores ou governantes do mundo. Eu vou deixar para vocês aqui o link do site com essa matéria em português, de 1963. Ali vocês vão ver nas notas de rodapé mostrando que essa luz já brilhava nos dias de Russell. A questão é, por que ela se apagou? Certamente, se Rutherford estivesse ainda vivo e lúcido, ele teria desassociado o autor do artigo da Sentinela de 1963, que provavelmente era Frederick Franz, e também os seus apoiadores. Há uma experiência interessante que Raymond Franz, ex-membro do corpo governante e sobrinho de Frederick Franz, o quarto presidente da Sociedade Torre de Vigia, que ele cita, e eu vou mostrar aqui para vocês. Raymond Franz contava que no fim dos anos 20, Rutherford havia apresentado à família de Bethel um novo ponto de vista sobre uma doutrina. Isso quem contou para ele foi o tio dele, o Frederick Franz. Franz, então, havia se posicionado contra essa explicação e o fez com base na Bíblia. Depois disso, o que Rutherford fez ao ouvir a oposição de Franz sobre essa nova doutrina? Ele designou pessoalmente o Frederick Franz para preparar a matéria em apoio deste novo ponto de vista, apesar de ele ter deixado claro que ele era contrário ao entendimento. Só que o Raymond não se recordava bem se o assunto era as autoridades superiores ou a eliminação dos anciãos eletivos. Na verdade, duas doutrinas que Rutherford não concordava com o ensino da organização até então, mas que voltou a ser uma nova velha luz após a sua morte. Percebam a autoridade arrogante de Rutherford. Se alguém discordasse daquilo que ele estava ensinando, ele obrigava a pessoa a produzir um artigo apoiando aquilo que o próprio Rutherford ensinava. Aliás, falando em luz que clareia mais e mais, Russell havia ensinado na revista A Torre de Vigia de Sião, de fevereiro de 1881, na página 3, o seguinte: se estivéssemos seguindo um homem, uma ideia humana iria contradizer outra, e aquilo que era luz 1, 2 ou 6 anos seria agora considerado como escuridão. Uma nova visão da verdade jamais pode contradizer uma verdade anterior. Uma nova luz jamais pode contradizer uma luz antiga, mas acrescenta-se a ela. E esse raciocínio de Russell é perfeitamente válido. Daí Russell, nessa Torre de Vigia de Sião de fevereiro de 1881, na página 3, ele passa a comparar como uma casa com 7 bicos de gás, ou para que vocês possam entender melhor, como se houvesse 7 lâmpadas. Ele explica: você não apagaria um deles toda vez que acendesse outro, mas acrescentaria uma luz à outra. Assim é com a luz da verdade. O verdadeiro aumento ocorre por acrescentar-se luz, não por substituir uma por outra. Quem aí gostaria de ver um debate entre Russell e Rutherford? Eu gostaria muito de ver, porque esse raciocínio de Russell é completamente lógico. Se a luz vai clareando mais e mais, não há doutrinas que devem ser descartadas, mas sim melhoradas o seu entendimento, de modo que você está iluminando cada vez mais uma casa e não acendendo uma lâmpada e apagando outra. Mas você talvez se pergunte, por que o presidente Knorr, que foi quem substituiu o Rutherford após 1942 e tinha como seu braço direito Frederick Franz, o chamado escritor erudito, por que ele não mudou essa doutrina após a morte de Rutherford? Por que ele esperou 20 anos para isso acontecer? Eu não posso responder para vocês. Eu só sei que esse ensino errado
de considerar Jeová e Jesus como as autoridades superiores foi até defendido mais tarde nas publicações da Torre de Vigia, e eles até tentaram justificar o pensamento errado de Rutherford. Por exemplo, lá na Sentinela de 1º de maio de 1950, diz ali: o artigo da Torre de Vigia de Sião de 1929, sobre as autoridades superiores serem Jeová e Jesus, nega que a organização de Satanás visível seja as autoridades superiores e prova pelas Escrituras que Jeová Deus e seu Rei entronizado, Jesus Cristo, são as verdadeiras. Já na Sentinela de 1º de agosto de 1951, menciona-se que os clérigos da cristandade ensinavam que Romanos 13:1 eram os governantes do mundo, e isso proporcionou que supostos cristãos fossem atraídos aos movimentos políticos e se inclinassem aos ditadores nazistas, fascistas, comunistas e outros que instituem um Estado totalitário e perseguem brutalmente os verdadeiros adoradores de Jeová. A Sentinela conclui: a aderência a estas conclusões desde então custou a muitas das testemunhas sua liberdade pessoal e até sua vida. Mas esse foi o preço pago pelos mártires, diz a Sentinela, por prestar devida sujeição às genuínas autoridades superiores. Então, com essa defesa das ideias de Rutherford lá na Sentinela de 1951, fica claro duas coisas. Primeiro, que o rei Jesus, empossado desde 1914, ele estava com os holofotes virados para a cristandade, porque afinal de contas, as igrejas ensinavam corretamente que as autoridades superiores eram os governos humanos. E também que a mesma sociedade Torre de Vigia admite que muitos de seus seguidores morreram por colocarem o apoio leal a doutrinas de homens, ao invés de fazer aquilo que Walter Salter tanto havia dito, pensar por si mesmos. Mas como então a sociedade justificou esse apagão espiritual? Como eles explicaram que Russell tinha uma luz, Rutherford não tinha e depois voltou à luz? A Sentinela de 1º de maio de 96, nas páginas 13 e 14, disse que essa maneira de encarar as coisas enaltecia a supremacia de Jeová e de seu Cristo e ajudou o povo de Deus a manter uma intransigente posição neutra durante esse período difícil, que era o período da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. E essa mesma Sentinela cita os estudos das Escrituras como interpretando corretamente o texto de Romanos 13:1. A Sentinela de 96 diz: esse livro, referindo-se ao plano divino das eras, identificou corretamente os poderes superiores ou as autoridades superiores mencionados pelo apóstolo Paulo como autoridades governamentais humanas. Em 1904, o livro A Nova Criação declarou que os cristãos verdadeiros devem estar entre os que, no tempo atual, mais acatam a lei. Não devem ser agitadores, nem briguentos, nem críticos. Alguns entendiam isso como significando sujeição total aos poderes existentes, mesmo a ponto de aceitar serviço nas Forças Armadas durante a Primeira Guerra Mundial. Outros, porém, encaravam isso como contrário à declaração de Jesus: todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Percebam que aqui, nessa sentinela, há uma distorção da verdade. Por quê? Primeiro que a sociedade Torre de Vigia vem com o clássico alguns entendiam, alguns pensavam. Um dos grandes erros dos líderes da sociedade Torre de Vigia sempre foi criar uma unidade de pensamento, vinda do alto escalão para o baixo, bem como ir além do que as Escrituras dizem. As Escrituras não fornecem um manual passo a passo
sobre vários assuntos, mas traz princípios orientadores. E foi com base nesses princípios que alguns estudantes da Bíblia, das épocas de 1914 a 1918, decidiram não servir ao exército e serem presos, enquanto que outros solicitavam algum trabalho substituto que não envolvesse matar alguém. Outros, que foram forçados a ir para o campo de batalha, não atiravam no inimigo. De fato, era uma decisão difícil a ser tomada, mas eram tempos de guerra. Na Sentinela, 1º de junho de 73, sob o tópico "Tenha coragem de admitir um erro", o corpo governante cita como um sinal de humildade a mudança de interpretação quanto às autoridades superiores, de 1929 para 1963. Eles dizem: visto que Romanos 13:1 tinha sido interpretado como significando que os governos do mundo devem receber obediência incondicional, as testemunhas de Jeová interpretavam as autoridades superiores como sendo Jeová e Jesus. Mas, ao comparar com outros textos, entenderam que a sujeição devia ser relativa aos governos. Será que esta admissão de ter errado as caracteriza como falsos profetas? Responde a Sentinela: de modo algum, pois os falsos profetas não admitem cometer erros. Ora, isso é de uma hipocrisia tão grande, gente. Se eles realmente admitissem os seus erros, eles colocariam em primeiro lugar à disposição dos seus membros os 2 artigos de Rutherford, lá de 1929, mas eles preferem esconder das testemunhas de Jeová. Além disso, uma hora eles dizem que o Russell estava certo, outra hora dizem que os estudantes da Bíblia ensinavam que se devia dar obediência incondicional aos governos, que é algo totalmente falso. Os estudantes da Bíblia sempre entenderam que a sujeição às autoridades superiores, como os governantes mundiais, deveria ser relativa.